Nessa videoaula, nós vamos ver uma simulação do filtro de Kalman para um sistema linear variante no tempo a tempo discreto. O sistema em questão vai ser um sistema de segunda ordem, na forma acoplada, um sistema MIMO com duas entradas e duas saídas. Então, a ordem da matriz A de K vai ser 2, uma matriz 2 por 2 para cada instante de tempo. A gente tem dois estados que a gente quer estimar observando apenas a saída do sistema. A gente vai rodar o filtro de Kalman para 1000 iterações, ou 1000 passos de tempo. Isso pode ser encarado também como uma base de tempo, então a variável K vai de 0 até n, tá? Então n mais 1 elementos aqui na base de tempo, a gente faz o vetor coluna. A matriz A de K vai ter a seguinte estrutura: elemento A1 menos A2 na primeira linha, e na segunda linha menos A2 e A1, que é uma estrutura característica da forma acoplada. Quem são os elementos A1 de K e A2 de K? São dados por essas expressões aqui. 0,7 que multiplica o cosseno de π vezes K dividido por 1000, e A2 é 0,7 vezes o seno de πk dividido por 1000. Por que eu escolhi essas expressões? Porque a gente precisa, para que o sistema seja estável, assintoticamente estável, que para cada instante de tempo, A1 de K ao quadrado mais A2 de K ao quadrado seja estritamente menor do que 1. E essas expressões garantem essa condição. Define aqui os elementos A1 e A2 dependentes do tempo. Mais à frente a gente vai montar a matriz A com esses elementos. A matriz B vai ser a matriz identidade, de ordem 2, constante ao longo do tempo, então B de K igual a I para todo instante de tempo. A matriz C de K vai ter essa estrutura. Primeira linha, elemento 1, C2, e segunda linha, elemento C1 e 1. Existe, no caso aqui da matriz A, um acoplamento entre os dois sistemas de primeira ordem, via o coeficiente A2 de K, e também existe uma ligação via saída, entre a saída do primeiro sistema e a saída do segundo. É o que informa essa estrutura da matriz C de K. E quem são os elementos C1 e C2? São dados por essas duas expressões aqui. C1 vai ser 1 menos 0,988 elevado a K, então 1 menos uma exponencial decrescente, e o C2 vai ser 1 menos C1. São dois elementos que variam com o tempo. A gente vai definir duas entradas arbitrárias. Esse sistema aqui não é relacionado a nenhum contraparte físico, é um sistema completamente arbitrário, sem conexão com alguma realidade física. Tá? A entrada é U de K, composta por dois elementos, U1 e U2. O 1 de K, primeiro elemento da entrada, vai ter essa expressão aqui, 2 que multiplica cosseno de π vezes K dividido por 50. Ou seja, vai ser uma entrada do tipo cossenoidal. E o 2 vai ser definido por essa expressão. Vai ser igual a meio, ou seja, um patamar constante, mais uma rampa K que multiplica 0,97 elevado a K, ou seja, um crescimento linear multiplicado por um decrescimento exponencial. E agora a gente parte para a implementação tanto do sistema linear variante no tempo quanto para o filtro de Kalman. A gente vai implementar o sistema linear variante no tempo aqui porque a gente está fazendo uma simulação. Tá? Num caso real do filtro de Kalman, bastaria a gente observar a saída associada a esse sistema, ter o modelo associado a esse sistema, não necessariamente fiel, totalmente fiel, com alguma incerteza associada ao que a gente acha que é o sistema na realidade, e observar apenas as saídas e estimar os estados do sistema. Aqui, como é uma simulação, a gente vai implementar o sistema para poder comparar a estimativa provida pelo filtro de Kalman com a trajetória dos estados subjacentes. Primeiro a gente começa definindo uma série de matrizes para armazenar as variáveis de interesse. Então a matriz Y, com duas linhas em n colunas, inicializados todos os elementos com zeros, vai ser criada para armazenar os elementos do vetor de saída do sistema variante no tempo. Esse cara aqui, de fato, a gente vai ter que obter de alguma forma. Seja alguém te entrega essas saídas de um sistema em caixa preta, mas que você atribui um determinado modelo que você acha que representa o sistema, tá ok? O X aqui é uma matriz com duas linhas em n colunas, que a gente vai usar para armazenar os estados do slit no caso ideal, ou seja, a gente vai computar o slit aqui sem ruído, sem incerteza, tá?
com base nas informações que a gente tem sobre as matrizes A de K, B de K e C de K. O XH aqui seria uma matriz com 2 linhas e N colunas para armazenar a trajetória dos estados estimados pós-assimilação, tá? Estimados aqui pelo filtro de Kalman. A gente vai fazer a mesma coisa para os estados intermediários, que a gente estima na etapa de predição, né? Antes da assimilação, né? Mesma coisa, matriz com 2 linhas e N colunas, inicializada aqui com zeros. A gente precisa, para o caso, né, de rodar aqui uma simulação, né, para obter os estados do sistema, no caso simulado, né, a gente precisa de uma condição inicial. Vou arbitrar aqui que o estado no instante inicial K igual a 1, porque K igual a 1 e não 0, porque o MATLAB não trabalha com índice nulo. Então, o nosso instante inicial aqui é K igual a 1. Arbitrei aqui 2 valores para o estado inicial x1, menos 19 e 40. Mesma coisa a gente vai precisar para inicializar o filtro de Kalman. A gente vai precisar de alguma estimativa de um estado ótimo no instante K igual a 1. A gente viu que pela formulação de Kalman, o estado x chapéu é uma variável aleatória. Cada elemento aqui é uma variável aleatória com uma determinada média e uma determinada variância. Tipicamente, a gente assume uma distribuição gaussiana para simplificar a nossa vida, né? Então, o x chapéu 1, que no caso teórico seria o x1 de 1, né, considerando o instante inicial igual a 1, tem média igual a 10, primeiro elemento, e média igual a menos 10, segundo elemento. Esse elemento é uma variável aleatória com média 10, e esse elemento aqui é uma variável aleatória com média menos 10, vai ter uma variância associada à distribuição normal de cada uma dessas variáveis aleatórias. Vamos fazer uma hipótese de que cada um dos elementos, né, de x1 de 1, né, vai ter, respectivamente, variância igual a 2 e 3, tá? Então, para essa hipótese, estou arbitrando aqui também, tá? A gente tem que a matriz P1 de 1, que eu vou denotar aqui para a simulação apenas como P, tem essa estrutura. Variância do primeiro elemento 0 na primeira linha e 0 variância do segundo elemento na segunda linha. Os zeros aqui indicam que esses elementos são descorrelacionados entre si. Então, esse aqui é o P1 de 1, que é a condição inicial que eu preciso para rodar o filtro de Kalman. Eu preciso do x chapéu de 1, que a gente viu lá que era o x1 de 1, né, chapéu, e a matriz de autocovariância associada ao erro dessa estimativa aqui. A gente precisa também definir os processos W de K e V de K, 2 processos aleatórios, e no caso aqui a gente vai, por conveniência, estabelecer processos estacionários. No caso de W de K, processo estacionário, não precisa ser estacionário, pode ser um processo não estacionário, com ambas componentes, né? W de K tem 2 componentes, ambas com a mesma variância igual a meio, tá? Então a gente define W como, né, a variância VW aqui, que multiplica rand n de 2,n, ou seja, a rand n vai amostrar de uma distribuição gaussiana, né, com 2 elementos e para n instantes de tempo, tá? Para formar o processo estocástico. E esse W tem matriz de autocovariância dado por VW, que é a variância da primeira componente, 0 na primeira linha, segunda linha 0 VW. Essa é a matriz Q de K, que vai ser constante para todo K, porque o processo aqui é estacionário, tá? Para V de K também definido como um processo estacionário, por conveniência nossa, a gente vai fazer com que as 2 componentes tenham variâncias diferentes. A variância da primeira componente de V vai ser igual a 4 e a variância da segunda componente de V vai ser igual a 1. Então, vou gerar as 2 componentes de forma separada. O V1, que é a primeira componente de V, vai ser amostrado de uma distribuição gaussiana, o rand n, com variância VV1, um vetor linha I de n elementos. Mesma coisa para o V2, amostrado de uma distribuição gaussiana, com variância VV2, um vetor de n elementos. Eu monto aqui a matriz V, né, com os 2 elementos, e removo essas 2 variáveis que a gente não vai precisar, para liberar a memória. E esse processo estocástico V tem matriz de autocovariância dada por VV1, variância do primeiro processo 0 na primeira linha, e 0 VV2, que é a variância do segundo processo. Muito bem, agora eu tenho definido todos os objetos de que eu preciso para rodar o filtro de Kalman. Eu preciso das matrizes A, B e C, que eu conheço, defini cá em cima, né? A matriz A com os elementos da matriz A, B a constante ao longo do tempo, e C com essa estrutura definida
com esses elementos aqui. Então, conheço A, B e C, conheço as condições iniciais, x chapéu em 1 e a respectiva P1 de 1, né? E conheço também as matrizes Q de K e R de K, ambas constantes ao longo do tempo aqui, porque os processos são estacionários. Então, tem tudo que eu preciso para rodar o filtro de calma. A única coisa que eu vou precisar, além disso, é um conhecimento da observação da saída do sistema, que no caso aqui a gente vai simular. Não é necessário simular, você pode ter isso medido e alguém te entrega esse conjunto de dados. E o modelo do sistema, que se presume representar o comportamento do sistema. Então a gente começa aqui para um instante inicial k igual a 1, novamente, porque k igual a 1 e não k igual a 0, porque o MATLAB não trabalha com índice nulo. Então, a saída y de 1, né, vai ser matriz C de 1, que está aqui, que multiplica o x de 1, mais o v de k. Tá? Isso aqui é dado pelo modelo que a gente tem do sistema, né? Modelo da planta, com essa incerteza de medição aqui. Nota que eu estou usando aqui o estado x1 e não é o x1 chapéu. Isso aqui é uma observação que eu estou fazendo de forma simulada aqui. Bem, agora a gente roda as iterações do filtro de Kalman. Para cá, de 2 até n, a gente calcula a matriz A de K-1, que a gente vai precisar da matriz A de K-1 para obter a estimativa intermediária. Então, a matriz A de K-1 está aqui, definida aqui pelos elementos A1 de K-1, menos A2 de K-1, menos A2 de K-1, A1 de K-1. Vou construir aqui o vetor U de K-1, né, com os dois elementos dele. O x de k, porque eu estou fazendo aqui uma simulação e preciso de alguma referência contra a qual eu vou comparar a estimativa que eu obter pelo filtro de Kalman. Tá? Não precisaria, em tese, né, essa referência. Estou fazendo porque a gente está fazendo a simulação aqui. Então, quem vai ser, né, o x de k? Vou rodar um modelo do sistema sem qualquer erro, né? Um modelo sem incerteza alguma. Vai ser o A de K-1 que multiplica o x de K-1, né, mais o B de K-1 que multiplica o U de K-1, que é essa linha aqui. Okay? Isso aqui vai ser usado somente como referência. Nota que eu não preciso dessa informação aqui para rodar o filtro de Kalman. Agora sim, né, eu vou implementar a parte de predição ou propagação do filtro de Kalman. Vou calcular a estimativa intermediária, que eu vou denotar aqui por xi, como a gente viu lá no material teórico. Vai ser a matriz AK-1, que multiplica aqui a estimativa ótima em K-1, x chapéu em K-1, mais B de K-1, U de K-1. Nota que não tem o W aqui, porque a predição não envolve, né, a soma, né, da componente de incerteza. Depois que eu obtenho a estimativa intermediária, eu calculo a matriz de autocovariância do erro dessa estimativa intermediária, pela fórmula que a gente viu. A de K-1, que multiplica aqui o P K-1 de K-1, que multiplica o A transposto de K-1, mais o Q de K-1. Obtém pela fórmula a matriz de autocovariância do erro da estimativa intermediária. Agora eu passo para a parte de assimilação. Para a parte de assimilação, a gente precisa da matriz C, então construo aqui a matriz C de K ao longo do tempo, com seus elementos aqui 1, C2, C1, 1, C1 e C2 variantes com o tempo. Tá? Aí eu preciso de alguma observação da saída do sistema. Aqui, como a gente está fazendo uma simulação, eu vou, né, calcular essa saída. Né? Então, o Y de K vai ser o Cx de K mais V de K. Tá? Eu estou fazendo uma medição aqui simulada de uma observação ruidosa do sistema linear variante no tempo. Poderia não fazer isso e alguém me entrega essa informação de outra fonte. Uma vez observado o Y de K, calcula a matriz de ganhos de Kalman, que vai ser dada por a matriz de autocovariância do erro da estimativa intermediária, que multiplica o C transposto de K, que multiplica o inverso de quem? De R de K mais C de K, que multiplica, né, o PI, que multiplica o C transposto de K, conforme a fórmula que a gente viu lá. Né? Obtém a matriz G de K e agora, de posse de G de K, a gente obtém uma atualização da estimativa intermediária para a estimativa final. A estimativa final vai ser x chapéu de K igual à estimativa intermediária, como a gente viu no material teórico, mais o G que multiplica o Y de K, aqui calculado, mas pode ser informado de outra forma, menos quem? A estimativa
Y chapéu, que é o C de K, que multiplica o X intermediário de K. Eu atualizo a matriz de autocovariância do erro dessa estimativa ótima agora. E a gente viu que também tem uma fórmula que relaciona essa matriz de autocorrelação pós-assimilação com aquela, né, que a gente obteve da estimativa intermediária, né? Então, o P vai ser I menos G de K, C de K, que multiplica o PI. Né? Então, a gente atualiza o P de K e, com isso, fecha o ciclo das iterações do filtro de Kalman. Né? Daqui para frente, né, a gente só vai plotar os resultados, ou seja, comparar essas estimativas aqui, da trajetória dos dois elementos do estado X chapéu ao longo do tempo, com a trajetória idealizada, a trajetória do sistema ideal, sem ruído, sem incerteza. Mais uma vez, nota que para o filtro de Kalman, né, eu não preciso desse X. Aparece aqui para o cálculo da estimativa intermediária o XH no instante inicial, em 1, né? E daí para frente esse cara vai sendo atualizado pelas iterações, e eu preciso do Y. Tá? E novamente, o Y está sendo calculado aqui uma questão de conveniência que a gente está fazendo uma simulação computacional. Poderia ser informado como uma medida lá de um sistema em caixa preta. Muito bem, então agora a gente compara, né, elemento a elemento do vetor de estados, né, aquele elemento x1 do sistema idealizado com a estimativa provida pelo filtro de Kalman, né, o x1 chapéu de Kalman. Né? Mesma coisa aqui para o estado x2 do sistema idealizado contra a estimativa dele provida pelo filtro de Kalman. Se a gente rodar a simulação, a gente observa aqui em azul, né, no primeiro elemento do vetor de estados, a trajetória de x1 de K ao longo do tempo. Né? Você vê que tem uma trajetória um tanto oscilatória aqui ao longo do tempo. Se a gente fizer um zoom aqui no início, a gente percebe, né, que o estado, de fato, começa no instante inicial, né, com um determinado valor, né, que a gente arbitrou, e o valor arbitrado aqui para o estado chapéu, para a estimativa, estava um tanto diferente. Tá? E passado um certo tempo, né, a estimativa de Kalman em verde que vai convergindo na média, né, para a trajetória de x1 de K ao longo do tempo. Né? É o que a gente observa aqui. Né? Em verde a estimativa, ela é ruidosa, né? Tá? Na média, ela acompanha a trajetória do primeiro elemento do vetor de estados x1 de K. E essa variância aqui no entorno da média vai estar dependente das variâncias atribuídas, né, aos processos W de K e V de K. Comportamento similar a gente percebe aqui para o x2 de K. Né? Começam os estados aqui com valores diferentes, né? O estado inicial do sistema, né, ideal, e o estado inicial atribuído ao filtro de Kalman. Tá? A partir de certo período de tempo, a gente percebe, né, que a trajetória de x2 chapéu de K passa a acompanhar na média aqui a trajetória de x2 de K, né, com alguma incerteza associada, né, ao longo do tempo. Tá? Agora, o que a gente pode fazer, né, é verificar a dependência, né, da intensidade dessa incerteza, ou seja, da variância em relação ao valor médio, em função das variâncias atribuídas a W de K e a V de K. Então vamos voltar ao código. Por exemplo, né, se a gente alterar aqui a variância de V de K, ao invés de 4 e 1, a gente puser aqui 7 e 10, né, a gente vai perceber um aumento, né, dessa variância da estimativa no entorno do valor médio. Então está aqui no caso que a gente viu. A gente percebe visualmente, né, que tem um aumento aqui da incerteza das estimativas x1 chapéu e x2 chapéu em relação aos valores idealizados aqui dos elementos respectivos. Ainda assim, o filtro de Kalman consegue rastrear, né, a trajetória dos elementos do vetor de estados ao longo do tempo. Quanto mais a gente aumentar aqui essas variâncias, né, mais a gente vai observar a incerteza associada às variações das estimativas ao longo do tempo. Tá? Então fica evidente isso. Muito bem, se a gente quiser, por exemplo, avaliar, né, a influência de W de K, que também vai existir, que é a incerteza do modelo, tá? Para fazer isso, por exemplo, vamos voltar aqui aos valores anteriores. Tá? Tá aí o resultado que a gente tinha observado. E agora a gente aumenta a variância de
W e mantém as mesmas variâncias para V. Tá? Então vamos sair de 5 aqui para 15, por exemplo. Né? Fazer um aumento drástico para observar o efeito de forma visual. Então a gente percebe aqui o aumento da incerteza da estimativa ao longo do tempo, tanto para x1 chapéu quanto para x2 chapéu. E nota que é uma combinação dessas duas componentes, né? Porque a gente vê que tanto W quanto V afetam o cômputo das estimativas. Né? O W está associado à matriz Q, né? Que está aqui, ó, ela aparece aqui nessa matriz aqui. Né? PI ela é dependente de Q, né? E o PI afeta aqui a matriz de ganho de calma. Então a matriz de ganho de calma tem uma dependência aqui do Q, indireta. Tá? E também a estimativa final tem uma dependência de quem aqui? Né? De o Y, que depende de quem? Que depende do V, né? Que está aqui. Então as duas componentes atuam em conjunto em relação ao resultado final. Então se a gente rodar mais uma vez aqui, né, a gente percebe, né, como a gente viu antes, né, as estimativas estão mais incertas em relação ao caso anterior, mas se a gente mantiver essa mesma variância alta para W de K, mas reduzir aqui o V de K, a gente vai notar uma redução da variância no resultado final, né, das componentes x1 e x2, porque a gente está reduzindo aqui a variância dessas componentes. A gente percebe também, né, uma redução da variância porque a gente reduziu a variância de V. Então, o efeito é composto aí dessas duas variâncias. Tá? E no caso, por exemplo, de a gente ter uma variância muito alta associada às estimativas de interesse, né, dos estados x1 e x2, a gente pode lançar a mão da suavização de calma, né, do suavizador de calma, que a gente viu no material teórico, desde que a aplicação permita, né, que no instante K igual a 1000, a gente obtém aqui uma estimativa refinada no instante, por exemplo, K igual a 500, se eu tenho interesse, né, na estimativa x1 de 500, se a aplicação me permite esperar, né, 500 instantes de tempo à frente, né, para poder refinar essa estimativa aqui, e se eu tiver recursos computacionais para guardar em memória, né, as estimativas, né, tanto a final quanto a intermediária, assim como as matrizes de autocovariância associadas aos erros dessas estimativas, né, e tiver, né, recurso computacional para fazer as contas, que precisa de mais contas para fazer, além da filtragem de calma, suavização de calma, né, eu posso tentar refinar essas estimativas computadas aqui de trás para frente, né, de modo a reduzir, né, a variância dessas estimativas aqui retroativamente. Né, porque a gente viu lá no material teórico que a matriz de covariância associada ao erro da estimativa refinada é menor ou igual àquela da estimativa de calma. Se a aplicação não for em tempo real, né, ou se você puder fazer a aplicação em tempo real a menos de um lag constante, por exemplo, você pode usar lá um daqueles paradigmas como suavizador com lag fixo, né, com atraso fixo, por exemplo. Tá? Então a gente encerra a videoaula com essa pincelada sobre uma implementação aqui, no caso de um sistema artificial, arbitrário, né, só para ilustrar o comportamento das estimativas em função, por exemplo, das variâncias dos processos W de K e V de K.